quando se considera uma ação que tenha um viés, uma tinta obsessiva, existe um cruzamento de radiação que tenta levar o obsedado a alguma condição de desajuste e desequilíbrio. E isso, via de regra, é um tentáculo que prende o outro, que tenta cercear a liberdade desse outro, sair desse tentáculo, e que tenta estrangular o equilíbrio, a substância moral, psíquica do outro. E quando se fala numa realidade desse tipo, passa pela dificuldade de fazer frente a isso, visto que a minha força ela é testada. Resistência, oxigênio moral, fôlego. E me pede uma resposta diferente em termos de ação, de conduta, que me auxilia a fortalecer diante daquela investida. Tinha um rapaz que ele trabalhava numa empresa, num cargo de diretoria dentro dessa empresa, um cargo de vulto, e já tinha anos, em torno de 25 anos, ele não tirava férias pela dedicação dele extremada a esse trabalho, onde ele contribuía diferenciado. E quando é fé, um rapaz recém-chegado nessa empresa, filho de um deputado federal, que havia feito uma arrolação irregular para conectar essa empresa a uma mineradora do norte, que ia fazer entrar um dinheiro diferenciado ali para a empresa, irregular, junto. Ele passou a adentrar a gema dessa administrativa e intentou armar algo para retirar esse diretor que já estava há anos ali, esse fazia parte do corpo administrativo, para camuflar uma situação e dar a entender que esse funcionário havia pedido demissão. Daí que só com a aproximação desse rapaz, esse funcionário começou a apresentar dor de cabeça inexplicável. Ele que até ali tinha uma saúde razoável, que conseguia ir para o seu emprego, desincumbir da proposta no ambiente de trabalho, que dava um contributo importante ali, começou a apresentar alteração de pressão, taquicardia, sudorese, a ter quadro de insônia e a acordar atrasado, coisa que ele não registrava no currículo dele, de acordar fora da hora e chegar para a reunião e o diretor-geral já está o aguardando
para essa reunião e ele ter chegado com um atraso. Quando ocorreu de fazer uma viagem com esse rapaz para resolver a questão do acordado com essa mineradora, ele chega depois do combinado e perde o avião. Comezinho que indicava uma alteração que ele vivia, que se iniciou quando esse rapaz adentrou e se aproximou dele. E ele começou a urdir um plano para afastar esse funcionário, usar a própria alteração que ele estava tendo de metabolismo para demonstrar que ele era inapto para continuar ali, e intentou e chegou ao desiderato do rapaz receber uma cartinhola com, no caso, o funcionário, indicativo da sua demissão, no período que ele havia tirado férias, por interferência desse outro que tentava afastá-lo. E, nesse meio, fez parecer para o diretor-geral que era um pedido de demissão e recebeu esse pedido. Isso mostra como que a ação obsessiva, às vezes, ela é sutil. E pode acontecer de rente, inesperado. Na interação com alguém, pode haver uma intenção nefanda por trás que tenta me disruptar, me levar a insegurança, a medo, a desajuste psíquico, a desequilíbrio, a transtorno de percepção, a perda de oportunidade, a paralisia moral. Tinha uma moça que ela havia entrado no ambiente para dar início, dar carro ao seu trabalho ali, e alguém que estava ali, naquela sala, naquele ambiente, virou para ela e colocou para ela que não havia gostado do jeito dela, que não tinha ido com a cara dela, que tinha que aturar ela ali, que não a suportava. E ela relatou que nesse momento ela abalou e silenciou, até por ser uma pessoa circunspecta, porque num momento como esse, o silêncio é a melhor resposta, a outra face. E isso, inclusive, dá a condição de abrir o olho para aquilo que precisa ser feito para tentar resolver o impasse do momento. E ela alegava que o trabalho que ela iniciou, ela precisava continuar, mas o rosto, a expressão dela havia alterado, porque foi impactante para ela aquilo. E ela teve que ter cuidado até para tentar continuar aquilo que ela se propôs, para que o desequilíbrio não parasse ela, pela impactância que reverberou no físico. Teve uma outra que comentou um episódio em que ela estava numa situação que ela precisou ser firme com quem estava no ambiente que ela, pedindo uma atenção ali ao que estava sendo feito, e que ela havia exacerbado, se impacientado, e por fim deu vontade de chorar, porque ela não conseguiu sustentar o próprio pedido. Emotivou e
percebeu que estava numa condição emocional levediça, em que ela teve que fazer esforço e se policiar, porque percebia que estava desmoronando, que havia perdido o fio da meada ali. Isso mostra como que a interação, se eu não tomo cuidado, ela pode se tornar obsessiva com o outro. Sabe-se que nós estamos numa realidade de conflito áspero. Aqui é uma escola onde o conflito ele é urdido, assim, a interação, o tete-a-tete energético, a crisola, e precisa me encontrar prevenida para sair vitoriosa daquele encruzilhada. O Cristo já dizia: eu vim trazer fogo à terra, e está aceso. No sentido de que é uma experiência de aprendizado, de acrisolamento e de aprimorar recursos, qualidade, aptidão, dom. E isso se consegue com um incansável trabalho dignificante, dignificador. Visto que há uma corrente mental onde essa vaporização energética, esse circuito que forma de energia de um lado para o outro, ele vai me encontrar e precisa haver uma seleção da minha parte daquilo com o qual eu me demoro e permaneço. E isso diz da atenção para que o desânimo, a desilusão, a decepção não me arrole e acabe prejudicando uma intenção que começou boa, que se iniciou com um propósito elevado. Por isso que quando eu consigo manter a paciência, eu já me predisponho a lidar com aquilo que preciso, sem me quebrar diante do que eu imagino que me espere. Como o Chico dizia, a paciência desarticula o mecanismo do mal. E ela aprimora a vida, aprimora minha resposta, minha conexão com aquilo que vai fermentar a reflexão, o tirocínio, para que eu haja embasada numa meditação fértil,
proveitosa, que me auxilia nesse caminho. A lufada, ela vem de orientação, consegue me alcançar, até porque numa meditação é possível aprimorar a minha intuição. E consigo, em meio a uma realidade febril, de febre moral, alterar a vibração do meu pensamento, desencarnar ele, eterizar, para me ajudar a eu encontro o que precise, até para retificar o que seja necessário. Quando eu falho, entro por um caminho que eu percebo que preciso rever, retomar, endireitar aquela viela. Quando percebo que houve alguma queda da minha parte, deslize, retomar a tempo. Porque se eu estou atenta, eu, em tempo hábil, a queima-roupa, retomo o caminho certo e sigo com o acréscimo da experiência. Preciso estar atenta para seguir esse caminho, mas se ocorrer um lapso, essa predisposição, essa mansuetude, essa paciência, ela me dá a condição de retomar o caminho. Sem maior consequência, porque estava atenta e retomei antes que aquilo se perdesse no erro. E aí eu ia precisar ir atrás para endireitar a situação. Mas a paciência, a acuidade, a minúcia, o cuidado, a vigilância, ela me predispõe a esse hábito, essa disciplina. E acaba que é uma aceleração que eu faço nesse movimento, que vai auxiliar. Até porque nós estamos numa realidade onde energia tenta me levar a desiludir, a estacionar, a desanimar. Existe uma tentativa de me levar à mistificação, à fascinação, porque aí eu me coloco numa situação de ridículo, que incita a zombaria e coloca aquilo que eu represento na mesma condição. Porque quando eu caio numa situação de escárnio, ridículo, eu não vou sozinha. Eu represento aquilo pelo qual eu luto e caminho. Por isso que a minha queda alcança muitos, mas ao mesmo tempo a minha vigilância, a minha ação no bem, beneficia a muitos. Por isso é preciso ter essa cautela com a minha conduta. Porque uma simples interação ela pode ter um efeito obsedante sobre mim, subjugante, fascinante, de mistificação, mistificador. E se isso ocorre, eu posso cair numa situação que leva o que eu ecoo ao ridículo, junto comigo. Por isso a importância de conhecer a doutrina espírita, do estudo, de procurar confrontar
sem aquilo que chega a ter senso crítico, fazer um confronto, orar, a leitura do Evangelho, segundo o Espírito diário, é desobsessiva, porque é a moral do Cristo que se derrama ali. Tem efeito desobsessivo, purificador, retificador de caminho. Uma água que eu coloco ali, ela é fluidificada. Eu posso pôr um pouco no filtro. É bom colocar porque aí fluidifica. E isso é caminho que me fortalece e me ajuda em relação a essa tentativa e esse assédio, para que eu mistifique, para que eu caia em subjugação, em fascinação, numa realidade paradoxal, esdrúxula, ridícula. Por isso é importante buscar aquilo que tem efeito desobsessivo. Uma oração, um passe à distância, ir no centro espírita, participar, assumir um trabalho assistencial, receber o passe físico lá, participar de rede de oração, onde a energia do bem se energiza. Tudo isso me auxilia. E uma busca de me autoconhecer. Porque quando eu estou atenta, eu não perco tempo consertando algo que adviria da minha vigilância.